Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos falar hoje sobre o livro de Lucas, texto base, Lucas 1, 26 a 50. É um texto um pouco grande, mas eu vou tentar ser breve. O título dessa mensagem chama-se Salve Agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Vamos falar um pouco hoje sobre a mãe de Jesus, um pouco sobre Maria, já que estamos no mês da mulher, e aí eu fiz esse recorte para trazer um pouco do entendimento bíblico que a Bíblia fala a respeito de Maria, qual a nossa hermenêutica a respeito também do que ela representa no cristianismo. E, sobretudo, entendendo a importância da figura de Maria enquanto uma mulher e a importância das mulheres no contexto bíblico, no contexto cristão. E aí eu fico muito feliz com todo mundo que está presente, os meus amigos também que estão aqui hoje também, e que a nossa coletiva possa crescer também em nome de Jesus, que a gente possa sim semear coisas boas e acreditar num futuro em que a gente possa ter mais pessoas LGBTs na igreja, entendendo que esse também é o nosso lugar, se a gente assim deseja ser cristão, independente da nossa orientação sexual. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o texto bíblico, mas eu trouxe uma leitura da Bíblia de Jerusalém, que eu gosto de trazer sempre essas análises, uma Bíblia de Jerusalém, com outras traduções também, e aí quem tiver aí a Bíblia e quiser acompanhar em outra tradução, fica à vontade. E aí, vamos lá, o texto de Lucas 1, 26 a 50. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, na casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamava de ser estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Onde me vem e a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E aí a gente tem o cântico de Maria, que vai dizer: Maria então disse: Minha alma engrandece ao Senhor. Em resposta ao mundo, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humilhação de sua serva, sim, doravante. As gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Amém. Amém.
Deus querido, Pai amado, Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar na tua casa, por essa oportunidade de poder ouvir um pouco da tua palavra, que o Senhor venha através de nós, através das nossas vidas, e a gente possa entender a tua palavra da maneira como o Senhor quer que a gente compreenda, e que a gente possa sair daqui essa noite abençoada. Em nome de Jesus. Então, gente, durante séculos, a fé cristã foi contada majoritariamente por vozes masculinas, mas Deus escolheu a mulher para ser protagonista na história da salvação. Antes de qualquer tempo, Deus habitou no ventre de uma mulher. O cristianismo tem uma característica muito patriarcal, sabemos, principalmente o cristianismo conservador, que a gente sabe que ao falar do texto bíblico, a gente, na história de um modo geral, na história da arte também, a gente vê grandes pintores, na música também, grandes homens, e no contexto bíblico também, a gente vai ver sempre referências masculinas, assim, em destaque. Mas o que eu tento trazer com essa hermenêutica é ressaltar a importância do feminino, a importância da mulher no contexto bíblico. Lá no versículo 28, fala a respeito do anjo que chega para Maria, falando a respeito de ela gerar Jesus. E aí, por algum momento, se isso soa algo agressivo, algo como se estivesse invadindo Maria naquele contexto, o anjo aparece, Maria não é passiva, ela na verdade, ela pergunta, ela reflete e ela escolhe. Ela não tem uma atitude passiva, quando chega para ela, ela simplesmente entende que vai ter que engravidar mesmo e pronto, vou aceitar. Não, ela reflete, ela escolhe, ela pergunta. Então, podemos compreender essa interpretação no sentido de que Deus, ele não, nesse contexto, o Espírito Santo não vem de uma forma agressiva, de uma forma violenta, mas vem de uma forma branda, e Maria também ela tem consciência também do que ela responde ao anjo e do que seria ali o que estava acontecendo naquele momento. Lá em Gálatas 4:44 diz: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo não diz nascido de um casal, mas ele fala nascido de mulher. É importante a gente ressaltar, nesse sentido, de compreender que Jesus ele vem de uma mulher, até a nível biológico também, a nível, enfim, não tem ali uma participação masculina naquele contexto, e aí a gente pode entender que a mulher ela não é esse espaço na sociedade, como a misoginia ela é tão viva e forte ainda no mundo do Brasil. E, de certa forma, a religião contribui muito para isso. Eu acho que é importante a gente investigar, entender melhor o texto bíblico, para que a gente não continue ali propagando preconceito e misoginia. Então, Jesus da sua humanidade do feminino, olhando por esse viés hermenêutico da teologia feminista. Então, a mulher é central no plano divino. Uma igreja que não reconhece a importância de Maria, ela está negando o Evangelho, já que entendemos a importância de Maria enquanto esse ventre em que Deus escolhe habitar para vir ao mundo no contexto humano, pensando nesse Deus através de Jesus, já que Jesus, acreditamos que ele é Deus, então ele escolhe esse lugar, esse ventre. Ele não vem de um homem, ele não vem trazendo essa representatividade masculina, mas ele vem a partir desse ser feminino. E os versículos de 46 a 50, eles vão dizer o seguinte: a minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois ele, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado, porque me fez grandes coisas, poderoso. E santo é o seu nome, e sua misericórdia de geração em geração sobre os que tem.
Esse é o cântico de Maria, né? É o Magnificat. Eu até perguntei ao meu amigo de Joás a respeito dessa questão, como que era a pronúncia também, né, que tem no final. E o texto em questão faz parte desse cântico de Maria, conhecido tradicionalmente como Magnificat. Nele, Maria responde à visita do anjo e celebra a ação libertadora de Deus. Ela responde ao anjo e celebra esse momento de libertação e tipo, estaria ali tendo a oportunidade de gerar o Filho de Deus, de ser esse espaço, esse instrumento de Deus. Então, e Maria ela não foi soberba, ela não se achou, ela tinha ali um rei na barriga, né, literalmente, né, o rei na barriga ela teve. E aí, e ela não foi uma pessoa soberba, ela foi humilde, ela foi exemplo, né? E aí, quando a gente traz referências masculinas bíblicas, a gente vai ter aí, no contexto bíblico, diversas falhas entre as escrituras masculinas, mas Deus escolhe uma mulher para trazer, realmente, ser referência e reconhecida em muitas gerações, em todas as gerações, né? Então, nesse sentido, Deus escolhe justamente uma mulher de Nazaré ainda. Por exemplo, muitas vezes a gente que veio de um contexto humilde, né, como eu, muitas pessoas, a gente acha que Deus ele só vai usar quem está, sei lá, com condições, né, financeiras. E aí ele vai, naquele contexto ali bíblico, as pessoas acreditavam que eles viriam de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que tinha grana, mas ele escolhe justamente uma mulher de Nazaré, ele escolhe uma pessoa de um contexto humilde, e muitas vezes a gente se acha inferior por isso, né? E Deus ele faz justamente o oposto, né? Deus ele trabalha numa lógica inversa, uma lógica de que o menor é o maior, o maior é aquele que serve, é aquele que se coloca no lugar de ajuda e tal, que assim como a diaconia, a gente entende que a igreja se colocar à disposição das pessoas, seja em ações práticas, né, com a ação social, com o alimento, mas também com ações psicológicas, também de acompanhamento das pessoas, problemas também psicológicos que a nossa sociedade enfrenta e está cada dia mais complicado, né? Em se tratando das doenças mentais e do próprio público LGBT também, tudo que a gente sofre, né? Uma questão da psicologia também, vai ajudar as pessoas LGBTs também a se curarem. Eu fico muito feliz e orgulhoso de você estar aí com a segunda graduação também, entendendo que estudar é autocuidado, né? E é isso. Vamos continuar fazendo. Então, nesse sentido, Maria ensina a buscar, a fazer a vontade de Deus, buscando a sua palavra. Maria é exemplo de como devemos ser para agradar a Deus, já que se Deus escolhe Maria sendo essa figura, essa pessoa, a gente pode olhar para Maria e dizer, não, ela é uma referência a qual a gente pode se inspirar, né, de como eu posso agradar a Deus no nosso contexto evangélico, protestante. Temos em Maria desse jeito, nesse contexto. Então Maria tinha de fato, né, esse rei na barriga, não foi uma pessoa soberba. E os exemplos desses homens, aí você tem aqui alguns, né, Abraão, né, os patriarcas, Moisés, Davi, Jacó, Salomão, Sansão, Pedro, Jonas, Noé, Jacó, dentre tantos nomes masculinos que a gente tem na Bíblia, e a gente tem os exemplos lá nos recadinhos de cada um deles, né, o que cada um fez ali também, né? E a gente tem o exemplo de Maria, gente. Nossa, por que a gente, eu confesso que eu não tive esse insight, eu só tive esse insight nessa experiência, estudando um pouco e me aprofundando um pouco a respeito de Maria e podendo dizer, poxa, eu como um processo de cura para mim também, tipo, porque a gente vem num contexto muito protestante, a gente aprende a odiar a Igreja Católica muitas vezes. E nesse contexto também a Maria, eu acho que não, é a gente entender a teologia de uma maneira mais ampla, né? E aí é necessário reconhecer a importância do feminino e entendermos que, teologicamente, querendo ou não, a teologia vai dizer que Deus escolheu o corpo feminino, né, para habitar, para gerar a sua própria existência no universo humano. Maria é um referencial para agradar a Deus e fazer a sua vontade. E aí, ao falar de Maria, né, quantas Marias tem aqui hoje, né?
muitas Marias, né? E aí, Maria das Graças, Maria Terceira, Maria, enfim, Maria Aparecida. E aí eu gosto de fazer isso, porque minha mãe é uma Maria também, né? Maria das Graças. E aí, em homenagem também a ela, né, eu não tive como não lembrar, né, da minha mãe, justamente por ela ter sido no meu processo de evangelização, a pessoa que mais me inspirou no sentido de dizer que Jesus era mais importante na vida dela do que os próprios filhos. E a gente cresce muitas vezes achando, né, aquela coisa de que a gente é o mais importante, ainda mais quando a gente cresce num contexto com muitos irmãos. A gente fica às vezes disputando o amor da mãe, aquela coisa, mas ela diz: eu amo todos vocês. Mas antes de amar vocês, eu amo a Jesus. E eu não entendia naquele tempo. Eu achava que não, ela tinha que amar primeiro os filhos, depois amava alguma outra coisa. Mas foi com o tempo, foi vivendo as experiências, tanto ela falar também, não só de falar, mas principalmente nas ações, né? Porque em relação ao meu pai também, o pai também trabalha na Assembleia de Deus, minha mãe também, mas o meu pai não estava sendo tão exemplo quanto a minha mãe, já que eu entendo que esse Jesus, ele é um ativista de direitos humanos, é uma pessoa lutadora, batalhadora, não esse Jesus num contexto conservador que faz a gente produzir misoginia, faz a gente produzir a LGBTfobia, até porque a LGBTfobia ela é reflexo da misoginia, né? As origens da LGBTfobia estão na misoginia. Então, a gente combater a essas questões de uma maneira saudável e que hermenêuticas como essa possam ser realmente instrumentos de salvação, né? Nesse lugar em que a gente muitas vezes duvida da mulher, muitas vezes a gente desrespeita, né? E no mundo e no país, né, no Brasil, com alto índice de feminicídio, é um tema que a gente também está tratando nas escolas. Porque não dá mais, né? A gente tem que realmente fazer uma coisa e os homens, eu me coloco nesse lugar também, né? De entender que não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos, né? De todas. E é isso, eu quero agradecer muito assim, a oportunidade de poder vir aqui refletir, sabe? Estava com saudade de vir aqui, eu escolhi dessa vez, eu fui convidado, né? Escolhi porque eu acho muito bonito vir para a igreja de noite. Eu tenho realmente um carinho por noite, gosto pela manhã, mas pela noite. E de estar aqui nesse lugar, peço sempre misericórdia a Deus que Ele me perdoe, né? E que a gente possa entender a palavra que Ele quer nos comunicar da maneira mais responsável possível, da maneira mais honesta, né? Sem hipocrisia, sem plataformas, sem se achar, né? Mas de uma maneira em que a gente entenda que é muito mais sobre os que estão lá fora do que os que estão dentro. Os que estão lá fora, nas ruas, que a gente discute muito, mas que eu acho que ainda podemos fazer muito. Na pandemia, por exemplo, a gente conseguiu ajudar algumas, eu estou relatando isso na instalação, algumas casas, na Casa dos Bons, de Drake Prince, eu lembro, e foi um momento muito importante de dizer assim: não, a igreja cristã está acontecendo um diálogo, ainda que muito lentamente, mas está havendo um diálogo da igreja cristã com a comunidade LGBT. Vamos ter paciência e vamos também fazer alguma coisa. Vamos continuar fazendo e acreditando que Deus ele surpreende a gente. A gente faz uma coisinha achando que é suficiente, mas às vezes ele vem e faz muito mais. E que não nos falte fé jamais. E que possamos, desde já, respeitar as mulheres e entender a importância das mulheres. É isso. Amém? Amém. Obrigado.